Josué 15. As terras da tribo de Judá. As famílias da tribo de Judá receberam uma parte da terra com os seguintes limites. Ao sul, as terras iam até a divisa de Edom e até o deserto de Zin. Começavam bem no sul do Mar Morto e iam em direção ao sul, desde a subida de Acrabim até chegar a Zin. Partindo da região sul, a divisa subia a Cades Barneia, passava por Esrom e ia até Adar, e rodeava Carca. Continuava até Asmon e seguia o ribeirão, na divisa do Egito, até o mar Mediterrâneo, onde terminava. Estas eram as divisas da tribo de Judá, ao sul. A leste, a divisa era o Mar Morto, até o ponto onde o rio Jordão desemboca. Ao norte, a divisa começava ali, seguia até Bet-Ogla e passava ao norte de Bet-Arabá. Daí subia até a pedra de Boã. Boã era filho de Ruben. Depois, começando no Vale da Desgraça, ia até Debir e voltava para o norte na direção de Gilgal, que ficava em frente da subida de Adumim, no sul do vale. Em seguida, continuava até as fontes de Semes e depois até a fonte de Rogel. Daí, atravessava o vale de Ben-Hinom, no sul da montanha dos Jebuseus, onde fica a cidade de Jerusalém. Depois, a divisa seguia até o alto da montanha, que fica em frente do vale de Hinom, no lado oeste, no fim do vale dos gigantes, ao norte. Partindo do alto da montanha, ia até as fontes de Neftoa e daí até as cidades vizinhas, no Monte Efron. Aí voltava na direção de Baalá ou Kiriat-Jearim, e rodeava Baalá pelo oeste até o Monte Seir. Então, passava pelo lado norte do Monte Jearim, ou Quesalon, descia até Bet-Semes e ia até Timna. Daí, a divisa seguia pelas subidas das montanhas ao norte de Ecrom, voltava até Siqueron, passava ao Monte de Baalá e saindo em Jânia e terminando no Mar Mediterrâneo. A oeste, a divisa era o litoral do Mar Mediterrâneo. Estas eram as divisas da terra das famílias da tribo de Judá. Caleb conquista Hebrom e Debir. Como o Senhor havia ordenado a Josué, uma parte da terra do povo de Judá foi dada a Caleb, filho de Jefoné. Josué lhe deu Hebrom, que era a cidade de Arba, o pai de Anak. Caleb expulsou dali os 3 filhos de Anak, isto é, Sesai, Aimã e Talmai. De lá foram atacar o povo que vivia em Debir, cidade que antes se chamava Kiriat-Sefer. Caleb disse: Eu darei minha filha Axa em casamento ao homem que conseguir conquistar a cidade de Kiriat-Sefer. Otoniel conquistou a cidade. Ele era filho de Kenaz, o irmão de Caleb. Então Caleb lhe deu sua filha Axa em casamento. Quando Axa foi morar com Otoniel, ela insistiu com ele que pedisse ao pai dela algumas terras. Axa foi para o lugar onde Caleb estava e, quando ela desceu do jumento, seu pai perguntou: O que é que você quer? Eu quero um presente, respondeu ela. E já que o Senhor me deu uma terra seca, me dê também algumas fontes de água. Então Caleb lhe deu as fontes que ficavam nas terras altas e nas baixas, as cidades da tribo de Judá. As terras que as famílias da tribo de Judá receberam como sua propriedade são citadas em seguida. Bem no sul, perto da divisa de Edom, elas receberam as cidades de Cabzeel, Éder, Jagur, Quiná, Dimona, Adada, Quedes, Azor, Itnã, Zif, Telém, Bealote, Azor Adata, Queriote e Esrom, ou Azor, Amã, Sema, Molada, Azar-Gada, Esmon, Bet-Palet, Azar-Sual, Beceba, Biziotia, Baalá, Iim, Ezem, Eutolade, Quesil, Orma, Ziclag, Madmana, Sansana, Lebaote, Silim, Aim e Rimon. Ao todo, 29 cidades, mais os povoados vizinhos. As cidades na planície foram Estaol, Zora, Asnat, Zanoa, Enganim, Tapua, Enã, Jarmute, Adulã, Socó, Azecá, Saraim, Iditaim, Gereda e Gederotaim. Ao todo, 14 cidades, mais os povoados vizinhos. Também receberam as cidades de Zenã, Adassa, Migdal-Gade,
Dileã, Mispa, Jocteel, Laques, Boscate, Eglon, Cabom, Laamás, Quitlis, Gederote, Bet-Dagon, Naama e Maquedá. Ao todo, 16 cidades, mais os povoados vizinhos. As famílias de Judá também receberam Libna, Eter, Asã, Ifta, Asnate, Nezibe, Keila, Aquisibe e Maressa. Ao todo, 9 cidades, mais os povoados vizinhos. Receberam ainda Ecrom, com os seus povoados e aldeias, e todas as cidades e povoados perto de Asdod, desde Ecrom até o mar Mediterrâneo. Receberam as cidades de Asdod e Gaza, com seus povoados e aldeias, que iam até o ribeirão na divisa do Egito e até o litoral do mar Mediterrâneo. Na região montanhosa, as cidades de Samir, Jatir, Socó, Daná, Kiriat-Sana ou Debir, Anabe, Estimoa, Anim, Gosém, Olom e Gilo. Ao todo, 11 cidades, mais os povoados vizinhos. As famílias de Judá também receberam Arabe, Dumá, Essan, Janim, Bet-Tapua, Afeca, Unta, Kiriat-Arba ou Hebron e Zior. Ao todo, 9 cidades, mais os povoados vizinhos. Receberam as cidades de Maom, Carmelo, Zif, Jutá, Jezreel, Jocdeão, Zanoa, Caim, Gibeá e Tina. Ao todo, 10 cidades, mais os povoados vizinhos. Receberam ainda Alu, Bet-Zur, Gedor, Maraate, Bet-Anote e Eutecom. Ao todo, 6 cidades, mais os povoados vizinhos. Receberam também Kiriat-Baal ou Kiriat-Jeraim e Rabá, 2 cidades, mais os povoados vizinhos. No deserto, Bet-Arabá, Midim, Secaca, Nibsan, a cidade do Sal e a fonte de Gedi. Ao todo, 6 cidades, mais os povoados vizinhos. Mas o povo de Judá não conseguiu expulsar os jebuseus que moravam em Jerusalém. Até hoje, eles moram ali com o povo de Judá. Josué 16. As terras das tribos de Efraim e de Manassés, do oeste. As terras que foram dadas aos descendentes de José iam desde o Rio Jordão, perto da cidade de Jericó, até o deserto. De Jericó, elas continuavam pela região montanhosa até a cidade de Betel. De Betel, a divisa ia até a cidade de Luz, chegando a Atarote, onde viviam os arquitas. Daí, seguia para o oeste, na divisa com os jafletitas, até a região de Bet-Horon de Baixo. Então, ia até Gezer e terminava no mar Mediterrâneo. As tribos de Manassés e Efraim, descendentes de José, receberam essas terras como sua propriedade, as terras da tribo de Efraim. As terras das famílias da tribo de Efraim são citadas em seguida. A sua divisão a leste era a cidade de Atarote-Adar, até Bet-Aron de cima. Dali ia até o mar Mediterrâneo. Miquimeta ficava ao norte. A leste, a divisa voltava até a cidade de Taanate-Siló e passava além dela, a leste, indo até Genoa. Daí, descia até as cidades de Atarote e Naarate. Chegava até Jericó e terminava no Rio Jordão. Para o oeste, a divisa ia da cidade de Tapua ao riacho de Caná e terminava no mar Mediterrâneo. Estas foram as terras dadas à família da tribo de Efraim, para serem propriedade delas. A tribo de Efraim também recebeu alguns povoados e aldeias que estavam dentro das terras da tribo de Manassés. Porém, os cananeus que viviam em Gezer não foram expulsos. Eles continuam a viver no meio dos efraimitas até hoje, mas são obrigados a trabalhar como escravos. Josué 17. As terras da tribo de Manassés do oeste. Uma parte da terra foi dada à tribo de Manassés, por ser ele o filho mais velho de José. Maquir, pai de Gileade, era o filho mais velho de Manassés, e era soldado. Ele recebeu as regiões de Gileade e de Bazã. As outras famílias da tribo de Manassés também receberam terras. Foram as famílias de Abiezer, Eleque, Azriel, Siquém, Éfer e Semida. Estes eram filhos de Manassés, que era filho de José. Zelofeade era filho de Efer, neto de Gileade, bisneto de Maquir e trineto de Manassés.
Zelofeade não tinha filhos, só filhas. Os nomes delas eram Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Elas foram falar com o sacerdote Eleazar, com Josué e com os líderes, e disseram: O Senhor Deus ordenou que Moisés desse não só aos nossos parentes do sexo masculino, mas também a nós uma parte da terra para ser nossa propriedade. E, como o Senhor havia mandado, elas também receberam terras para serem sua propriedade. Assim, Manassés recebeu a região de Gileade e Bazã, no lado leste do rio Jordão, e recebeu também 10 partes no lado oeste. Isso porque tanto as suas filhas como seus filhos receberam terras. A região de Gileade foi dada aos outros descendentes de Manassés. As terras da tribo de Manassés iam desde as terras da tribo de Aser até a cidade de Micmeta, a leste de Siquém. A divisa dessas terras iam para o sul, até onde morava o povo de Entapua. A terra de Tapua pertencia à tribo de Manassés, mas a cidade de Tapua, na divisa, era dos descendentes de Efraim. De Entapua, a divisa descia até o ribeirão de Caná. As cidades ao sul do ribeirão eram da tribo de Efraim, embora estivessem entre as cidades dos descendentes de Manassés. A divisa das terras de Manassés continuava pelo lado norte do ribeirão e terminava no mar Mediterrâneo. A tribo de Efraim ficava no sul e a tribo de Manassés no norte, indo as suas terras até o mar Mediterrâneo. As terras da tribo de Manassés iam até as de Aser, no norte, e até as de Issacar, no leste. Nas terras das tribos de Issacar e de Aser, a cidade de Bet-San e os povoados vizinhos eram da tribo de Manassés. Também faziam parte da tribo de Manassés os moradores de Ibleão e as cidades de Dor, no litoral, Endor, Taanac, Megido e os povoados vizinhos. Mas o povoado de Manassés não conseguiu expulsar os moradores dessas cidades, e por isso os cananeus continuaram a morar nelas. E, mesmo quando os israelitas se tornaram fortes, não expulsaram todos os cananeus, mas os obrigaram a trabalhar para eles. As tribos de Efraim e de Manassés do oeste pedem mais terras. As famílias das tribos de José disseram a Josué: Por que aqui você nos deu só uma parte da terra para ser nossa propriedade? Nós somos muitos porque o Senhor nos tem abençoado. Josué respondeu: Se vocês são muitos e a região montanhosa de Efraim é pequena demais para vocês, então tomem uma parte da terra dos perizeus e dos refaíns, na floresta, e limpem o terreno. Eles disseram: A região montanhosa não dá para nós. E além disso, os cananeus que vivem na planície têm carros de ferro, tanto os que moram na cidade de Bet-San e nos povoados vizinhos, como os do vale de Jezreel. Então Josué disse aos descendentes de Efraim e de Manassés: De fato, vocês são muitos e muito fortes. Vocês não terão só uma parte. A região montanhosa será de vocês. Embora seja uma floresta, vocês limparão o terreno e ficarão com ele de ponta a ponta, pois vocês expulsarão os cananeus, embora eles tenham carros de ferro e sejam fortes. Jó 28. Elogio da sabedoria. Olhos abertos para tudo que é precioso. Há minas de onde se tira prata, há lugares onde se refina o ouro. O ferro é tirado da terra, e das pedras se derrete o cobre. Os mineiros levam a luz para debaixo da terra, eles exploram lugares profundos, e ali, na escuridão, procuram minérios. Longe das cidades, em lugares por onde ninguém passa, eles abrem os poços de jasmim e trabalham na solidão, pendurados e balançando de um lado para o outro. Por cima deles, a terra produz trigo, e por baixo está toda rasgada e esmigalhada. As suas pedras contêm safiras, e no seu pó se encontra o ouro. As águias não veem o caminho que descem para as minas, e os falcões também não o conhecem. Os leões e os outros animais ferozes nunca descem por esse caminho. Os homens cavam as rochas mais duras e cortam as montanhas até o chão. Eles furam túneis nas pedras com os olhos abertos para tudo que é precioso. Eles cavam até chegar às nascentes dos rios e trazem para a luz o que estava escondido. O valor da sabedoria. Mas onde pode ser achada a sabedoria? Em que lugar está a inteligência? Os seres humanos não conhecem o valor da sabedoria e não a encontram neste mundo. O oceano afirma: aqui não está, e o mar diz: aqui também não. Ela não pode ser comprada com ouro, nem trocada por prata. Mas não se compra a sabedoria com ouro mais puro, nem com as pedras preciosas, como a ágata ou a safira.
Ela vale mais do que o ouro ou o vidro. Não se pode trocá-la por joias de ouro do coral e do cristal, nem se fala. A sabedoria é mais valiosa do que as pérolas. O topázio da Etiópia não se compara com ela, e ela não pode ser comprada com ouro, mas só Deus sabe onde está a sabedoria. De onde vem então a sabedoria? Em que lugar está a inteligência? Nenhum ser vivo pode vê-la, nem mesmo as aves que voam no céu. Até a destruição e a morte dizem: nós apenas ouvimos falar dela. Só Deus conhece o caminho, só Ele sabe onde está a sabedoria, porque a sua vista alcança os lugares mais distantes, Ele vê tudo o que acontece aqui na terra. Quando Deus regulou a força dos ventos e marcou o tamanho do mar, quando Ele decidiu onde a chuva devia cair e por onde a tempestade devia passar, foi então que Ele viu a sabedoria e a examinou e aprovou. E Ele disse aos seres humanos: para ser sábio é preciso temer o Senhor, para ter compreensão é necessário afastar-se do mal. Atos 12. Mais perseguições. Por essa época, o rei Herodes começou a perseguir algumas pessoas da igreja. Ele mandou matar à espada Tiago, o irmão de João. Quando viu que isso agradou os judeus, mandou também prender Pedro. Isso aconteceu durante a festa dos pães sem fermento. Depois que prendeu Pedro, Herodes o colocou na cadeia e pôs 4 grupos de soldados, com 4 em cada grupo, para guardá-lo. É que Herodes queria apresentá-lo ao povo depois do dia da Páscoa. E assim, Pedro estava preso e era vigiado pelos guardas. Mas a igreja continuava a orar com fervor por ele. Pedro é libertado. Na noite antes do dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro estava dormindo, preso com 2 correntes entre 2 soldados, e havia guardas de vigia no portão da cadeia. De repente, apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou dentro da cela. O anjo tocou no ombro de Pedro, acordou-o e disse: levante depressa. Então, as correntes caíram das mãos dele. Aperte o cinto e amarre as sandálias, disse o anjo. E Pedro fez o que o anjo mandou. Ponha a capa e venha comigo, ordenou o anjo. Pedro saiu da cadeia e foi seguindo o anjo, porém, não sabia se de fato o anjo estava libertando. Ele pensava que aquilo era uma visão. Eles passaram pelo primeiro e pelo segundo posto da guarda e chegaram ao portão de ferro, que dava para a rua. O portão se abriu sozinho e eles saíram. Andaram por uma rua e, de repente, o anjo foi embora. Então Pedro compreendeu o que estava acontecendo e disse: agora sei que, de fato, o Senhor mandou o seu anjo e me livrou do poder de Herodes e de tudo que os judeus tinham a intenção de me fazer. Quando Pedro entendeu o que havia acontecido, foi para a casa de Maria, a mãe de João Marcos. Muitas pessoas estavam reunidas ali, orando. Ele bateu na porta da frente e a empregada, que se chamava Rode, foi ver quem era. Quando reconheceu a voz de Pedro, ficou tão contente que, em vez de abrir a porta, voltou correndo para contar que Pedro estava lá fora. Então eles disseram: você está maluca? Porém ela insistiu que era verdade. Aí eles disseram: é o anjo dele. Enquanto isso, Pedro continuava batendo. Finalmente eles abriram a porta e, quando viram que era Pedro mesmo, ficaram muito assustados. Ele fez um sinal com a mão para que ficassem quietos e contou como o Senhor o tinha tirado da prisão. Contem isso a Tiago e aos outros irmãos, disse ele. Em seguida, saiu dali e foi para outro lugar. Quando amanheceu, houve uma grande confusão entre os soldados, pois eles não sabiam o que tinha acontecido com Pedro. Herodes mandou que o procurassem, mas não o acharam. Então, depois de fazer perguntas aos guardas, mandou matá-los. Depois disso, Herodes saiu da região da Judeia e ficou algum tempo na cidade de Cesareia. A morte de Herodes. O rei Herodes estava com muita raiva dos moradores da cidade de Tiro e de Sidom. Então eles formaram um grupo e foram falar com Herodes. Primeiro conseguiram o apoio de Blasto, que era um alto funcionário do palácio. Aí pediram ao rei Herodes que fizesse as pazes com eles, pois os alimentos que a região deles recebia vinham do país do rei. Herodes marcou um dia com eles e nesse dia vestiu a sua roupa de rei, sentou-se no trono e começou a fazer um discurso. E o povo gritava: é um Deus e não um homem que está falando. No mesmo instante, um anjo do Senhor feriu Herodes, pois ele aceitou a honra que só Deus merece. E ele morreu, comido por vermes. Porém, a palavra de Deus era anunciada em toda parte e ia se espalhando. Barnabé e Saulo terminaram o seu trabalho e voltaram de Jerusalém, trazendo João Marcos consigo.
para finalizar, vamos orar. Deus, te agradecemos, ó Pai, por mais um dia em tua presença, mais uma palavra proferida, Pai, que chegou aos nossos corações. Que nesse dia nós possamos crescer em Ti, ó Pai, que a Tua presença esteja conosco onde quer que formos, ó Pai. Nós te pedimos por sabedoria, por saúde, por paz, que nós possamos cada dia mais estar achegado a Ti, Senhor. Sim, Deus, nós pedimos pelos nossos irmãos, pela nossa família, por todos, ó Pai, a quem oramos, ó Pai, alcance as Tuas bênçãos. É assim que eu te oro, te agradeço, em nome de Jesus. Amém.